Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, o colega jornalista, produtor musical, Regis Tadeu. Boa tarde, Regis. Boa tarde. Prazer em recebê-lo. Boa tarde a todo mundo. Muito bem. E o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Boa tarde, Roberto. Obrigado pela presença. Boa tarde, Chico. Muito bem. E nós vamos começar o programa de hoje falando exatamente dessa crise aí da carne entre França, Brasil, o grupo Carrefour. Depois da Guerra da Lagosta do passado, os mais antigos vão lembrar, temos agora a crise da carne. E vamos ver o VT, por favor, o primeiro VT da TV Cultura. Desde a última sexta-feira, a Embaixada da França no Brasil tenta um encontro de Emmanuel Lenin com o ministro. O pedido ocorre no meio da crise gerada pelo anúncio de que o grupo Carrefour na França deixará de comprar carnes do Mercosul. A medida provocou críticas de produtores brasileiros e reação de outros setores. A Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes de São Paulo, por exemplo, pediu aos associados que boicotem a compra de produtos da rede no Brasil. Além disso, frigoríficos suspenderam o fornecimento de carne ao Carrefour. A iniciativa recebeu apoio do ministro da Agricultura. Estou feliz com a atitude dos nossos fornecedores, das nossas plantas frigoríficas. Se para o povo francês o Carrefour não serve a comprar carne brasileira, o Carrefour também não compre carne brasileira para colocar nas suas gôndolas aqui no Brasil. Em nota, o grupo Carrefour Brasil lamentou a situação e reafirmou a estima e confiança no setor agropecuário brasileiro. Principal opositora do acordo, a França estaria fazendo pressão nos bastidores para evitar que a negociação avance. Em meio a uma crise política, o governo francês sofre com protestos de agricultores do país. Na última sexta-feira, o Carrefour admitiu que a decisão de suspender as compras do Mercosul atendeu a um pedido do setor agrícola francês. Em resposta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que o Congresso vai pautar um projeto que estabelece reciprocidade econômica entre os países. Muito bem, aí está o VT, senhores, mas agora eu queria apresentar um outro VT, um comentário do jornalista Gerson Camarote na Globo News. Vamos ver, por favor. Do ponto de vista prático, quem acaba se prejudicando é a própria empresa, que tem uma rede enorme aqui no Brasil e que consome a carne brasileira aqui. Então, essa é a grande questão. Então, está se tentando ver justamente essa retratação. Menos que isso, que eu vi no governo, não vai ser aceito. É simples assim. Ou tem uma retratação, reconhecendo a excelência da carne brasileira, pode botar qualquer tipo de argumento do ponto de vista protecionista. Mesmo assim, nós não vamos querer, porque isso tira emprego e encarece o nosso produto da carne francesa, fica com dificuldade de ser vendido na França se vem a carne brasileira. Você pode, isso é um argumento até legítimo, do ponto de vista de relações comerciais. Eu não vou prejudicar o produtor francês que tem aqui, que cria o seu gado. Isso é legítimo. E aí tem que ter uma disputa comercial e aí tem uma queda de braço. O que não dá para fazer é você inventar um problema sanitário que não existe no Brasil. A nossa carne tem excelência. E assim, é um produto que é exportado com qualidade e reconhecido internacionalmente. Muito bem, aí está o VT, a posição do jornalista Gerson Camarote, e o grupo francês já pediu desculpas, Regis, gostaria de mas é óbvio que ia pedir desculpa, é óbvio que eles iam dar aquela amarelada, né? Porque, na verdade, a grande questão não tem nada a ver com a carne em si. Na verdade, isso foi uma grande jogada, inclusive uma jogada política, dentro do mercado francês, para exatamente se valorizar um protecionismo em relação ao comércio da carne dentro da própria França e dentro da própria Europa. É o que, na verdade, o que vai acontecer com muitos países, principalmente os países que têm uma predominância política de um discurso nacionalista, como é o caso da França, de proteção de mercado. É o que está absolutamente velado aí. Agora, evidentemente que o Carrefour já deu aquela amarelada e já vai fazer retratação
Porque é óbvio que tem muito mais a perder do que a ganhar. Porque não é a qualidade da carne que está em questão, é a proteção de mercado. Sem dúvida nenhuma. Roberto Mohamed. E é curioso, porque as duas grandes redes de supermercado no Brasil são francesas, né? O Carrefour e o Pão de Açúcar, que é do Cassinot. Mas tem umas coisas curiosas no francês. O francês é um povo muito... Primeiro que já é esquisito, um povo que não gosta de tomar banho, né? Segundo, que fala tudo que ele fala fazendo biquinho. O francês não aceita que a excelência dele... Primeiro, ele deixou de ser a capital cultural do mundo. Até as Forças Armadas brasileiras se inspiravam no modelo francês. Com o fim da Segunda Guerra, adota-se o modelo americano de organização militar. Eles perderam tudo isso, eles eram o centro cultural do mundo. Os ingleses não eram, os ingleses mandavam na grana, mas a cultura do mundo era francesa, e eles perderam esse posto. Eles têm uma série de frustrações na vida. Por exemplo, tem um vinho, eles têm vinhos caríssimos, e a maior parte das bebidas de lá são determinados, os nomes vêm das regiões onde eles são plantados, né? Então, por exemplo, champanhe. Champanhe só tem na região de Champagne. Papo furado, eu chamo de champanhe e acabou, e dane-se os franceses, né? O resto é espumante. Por exemplo, tem uma uva que normalmente mulheres gostam mais, porque ela é um pouco mais suave, ela não é tão... Eu, por exemplo, gosto muito de Malbec, que combina com churrasco e tal, que é a Pinot Noir, uma uva francesa. Curiosamente, esta uva se deu muito bem, por conta, inclusive, de um espanhol que montou uma filial, digamos assim, da vinícola dele, que era Miguel Torres, que era espanhola, ele fundou no Chile, e começaram a plantar essa uva no Chile, e ela se deu bem, a tal ponto que o Pinot Noir chileno é tão bom, ou até melhor, que o Pinot Noir francês. O francês tem uma síncope quando você fala isso para ele. E taxa o vinho chileno para não concorrer com o dele. Por quê? Porque o agricultor e o produtor francês, eu já disse aqui no programa ontem, os aviões franceses são horrorosos, totalmente subsidiados. O Rafale é um lixo de caça, tanto que ninguém quer comprar aquela porcaria. Mas é subsidiado pelo Estado, porque sem subsídio na França não tem indústria. A verdade é essa. O vinho francês não sobreviveria se não fosse isento de imposto. O queijo francês a mesma coisa. E se eles não taxassem as importações que fazem. Até hoje o francês tenta produzir carro. Ele só tenta. Enquanto o alemão fabrica há 100 anos, o francês tenta fazer aquelas porcarias. Renault, Peugeot, Citroën. Então, não dá para acreditar que um povo desse, que já enganou a gente um monte de vezes, já fez quase guerra com a gente, que foi a Guerra da Lagosta. Olhem só no motivo, né? É um povo realmente... Eu acho que eles não tomam banho e deve subir sujeira para o cérebro. Porque é uma coisa assim meio surreal. Guerra por causa de lagosta, porque estavam pescando ilegalmente aqui e achavam que estavam certos. Ainda tem esse detalhe, eles achavam que estavam certos. As 200 milhas. Nunca reconheceram, inclusive até hoje. Estão vendendo 5 submarinos fantasmas para nós, porque até agora não começou nem a montagem. E também é uma porcaria, não sei por que não compraram o modelo alemão. É o Lula, né? Ele queria comprar o Rafale. Mas o mais grotesco disso tudo é que quando um povo e um governo e uma estrutura empresarial começa a mentir por conta de uma classe produtora vagabunda que não sobrevive sem subsídio, isso é classe produtora vagabunda, e aí, alegar problemas sanitários com uma carne que tem comprovadamente excelência no mundo todo. Alguém já comeu carne francesa? O Brasil já importou carne francesa alguma vez? Na Europa tem tradição de carne francesa? Não tem nada. Gente. Nem se come carne na Europa. Caríssimo. Então, ele só tem gado leiteiro, praticamente. A França não tem tamanho, gente. A França é do tamanho de São Paulo. Agora, vamos colocar claramente isso. Estão dando muito cartaz para isso. Estão deixando a coisa... A Europa não... A França, principalmente. A Alemanha não está com medo. Sabe o que eu acho engraçado, Red? O alemão não está nem aí para carro chinês. Porque o alemão só compra BMW, Mercedes ou Audi.
Tem uma confiança no seu produto. Confiança no seu produto. Mas isso, na verdade, sabe o que acontece? Eu concordo. Essa história do francês que eu conheço é sensacional. Mas, mas você sabe o que acontece? É o seguinte. Não, qual é a estatística? 5 a estatística, o francês, ele gasta em média 5 sabonetes por ano. Aí, não estou mentindo. É a estatística. Por isso que a indústria do perfume francês sempre foi extremamente desenvolvida, porque daquela driblada no futuro. Mas isso é outra história. O que, na verdade, o que acontece é o seguinte, sempre você vai ter, enquanto você tem a confiança no seu produto, como bem citou o Roberto, no caso da indústria automobilística alemã, Sim. e mesmo assim, o que teoricamente são considerados os carros populares na Alemanha, são os carros sensacionais. Quando você tem uma nação com confiança na sua produção, claro. Você não está nem aí para outros mercados, tipo de coisa. Agora, quando você não tem essa confiança, e lamentavelmente, e falo lamentavelmente para o povo francês, Sim. o povo francês não tem confiança no que ele produz mais. E exatamente quando você não tem a confiança do que você produz, você não tem a confiança no seu próprio país. Por isso que o crescimento da direita nacionalista na França é crescente. Por quê? Porque o discurso, não estou dizendo quem está certo ou quem está errado. Sim. Porque o discurso é a França para os franceses. Então, tudo vai ser feito politicamente e economicamente para tentar manter a classe trabalhadora francesa sem medo da concorrência. E, na verdade, eles morrem de medo. Tá certo. Regis, Roberto, vou pedir licença de ambos, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, o colega jornalista Regis Tadeu, produtor musical, e o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Se vocês soubessem o que a gente fala aqui nos intervalos, vocês iam morrer de rir. É verdade, viu? Intervalo. Aliás, como todo e qualquer programa, é verdade. O bastidor é sensacional. Sensacional, né, Regis? Mas o Roberto estava falando exatamente sobre os produtos e a importância da população acreditar, quer dizer, no seu produto, o que parece que não ocorre na França. Tem umas coisas curiosas. Por exemplo, Portugal. Eu ouvi de gente lá que os portugueses começaram a se tocar que como eles têm livre movimentação na Europa, se eles pegassem um trem e fossem para a Alemanha comprar um carro lá, sairia mais barato do que comprar em Portugal, mesmo o carro chegando. E aí começaram a fazer isso direto. Eles vão para a Alemanha, compram lá e trazem o carro, dirigindo. Claro. As estradas europeias são maravilhosas, dirigindo para Portugal. E a gente nota países que são curiosidades que eles gostam de determinadas marcas. Em Portugal, você vê muito Mercedes, quase nenhum Audi, quase nenhum BMW e vê muito carro francês. Na Espanha, você tem uma grande indústria subsidiária da Volks lá, que é a City, que produz muito. O espanhol também é um pouco nacionalista, em menor grau do que o alemão. Um pouco nacionalista? Pelo amor de Deus, imagina se eles fossem muito. E eu acho engraçado essa questão. O espanhol não gosta do francês. E você vê um número de carros franceses muito menor que o de carros alemães na Espanha. As rivalidades entre eles não acabaram com a comunidade europeia, muito pelo contrário. Só que o problema dessa questão de subsídio, eu acho que nenhum país ali, nem a Itália, que hoje está na mão da extrema-direita, e é isso que eu queria colocar aqui agora, nenhum deles é tão protecionista contra a França, que é uma coisa cultural, independentemente do governo que estiver lá. Você vê o caso da Itália. A extrema-direita foi domesticada, porque os caras sentem que fazer discurso de eleição é uma coisa. Quando chega no poder, você tem que acomodar interesses, claro. Porque não consegue ter maioria, ainda mais no parlamento italiano. E aí o que eles fazem? Eles vão começando a cada vez mais ir para o centro, por mais radical que eles sejam.
Por mais radical que seja o discurso pré-eleitoral, a coisa quando vai muda. Exato, mas porque é inconcebível a ideia de uma ditadura Puxa vida, na Europa. deixa me ver, onde isso acontece aqui num país que começa com Bra e termina com Zil, onde o discurso pré-eleitoral é um e depois é outro. Eu acho que é Brasil, né, que é o nome, né? Acho que é, né? Não, eu acho que a Argentina é o maior exemplo. Também. Sim. O Milei chega xingando todo mundo, depois deu uma de maluco, na verdade ele é maluco, xingou o Papa, foi falar com o Papa, xingou o Lula e cumprimentou o Lula e tirou foto sorrindo. O Lula, que é rancoroso e nem um sorriso esboçou. E lá na Argentina não fez absolutamente nada do que falou que ia fazer. O que eu acho engraçado é a direita brasileira, a mesma que fica defendendo tudo que Israel faz, e também fica exaltando o Milei com resultado, com números que não refletem a situação da Argentina hoje. Sim. A Argentina tem fome, crise social, desabastecimento, e eu não duvido que vá acontecer de novo o que aconteceu tantas vezes como aquele período que a Argentina teve 5 presidentes em um espaço de 2 ou 3 anos. Essa nossa polarização é meio idiota, né? Completamente. Porque esquece o que está acontecendo na realidade. Completamente. E isso é uma coisa assim, é típico do brasileiro, esse pensamento obtuso de que, e eu sempre falo aqui, né? A minha opinião política é a mais simples de todas. Eu detesto todo mundo. Esquerda, centro, direita, todo mundo só tem projeto de poder. Não tem projeto de governo. E aqui, ainda, além disso, você tem o pensamento obtuso, reinante aqui no Brasil, de que existe realmente uma diferença significativa e ideológica entre direita e esquerda. Não existe isso. Tudo hoje, aqui no Brasil, e lá na França também, que existe essa semelhança. Tudo, na verdade, é determinado pelas circunstâncias. As circunstâncias é que regem os pensamentos e principalmente essas pseudo-ideologias. Na verdade, é um negócio de araque. Então, o que acontece na França, por exemplo, é exatamente isso. E é diferente do que acontece na Itália, que a Itália, por exemplo, tem um governo de extrema-direita já instalado ali. E na hora que viu como é que funciona o mercado mundial hoje, todo esse blá 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 nacionalista cai por terra, porque assim não se sustenta hoje. Não se sustenta. Como bem disse o ex-ministro Rubens Recupero, no Brasil o que temos hoje é a normalização da mediocridade. Olha, se ele usou a palavra mediocridade, ele foi muito generoso, porque o que a gente tem mesmo, na verdade, é a normalização de 2 elementos terríveis para qualquer cultura. Hoje você tem a normalização da desonestidade, né? A impressão que dá é que o brasileiro tem a desonestidade no DNA, e a normalização da burrice. Isso são os 2 cenários que a gente tem hoje no Brasil, que é incrível, e se você for traçar assim, uma analogia, a França também vive isso, cara. É um império cultural em declínio total. É um mundo. Aí é que tá, vamos pensar. Antes a gente achava que tinha maneira de dizer, nós mentimos muito, o brasileiro adora dar golpe, o brasileiro isso, o brasileiro aquilo. Na verdade, isso virou um fenômeno mundial. A eleição americana foi ganha em cima de mentiras. Olha o secretariado do Trump, está colocando um monte de gente caras negacionistas que falam bobagem, que vacina causa autismo. Sabe, a gente está vendo o mundo glorificar um cara chamado Elon Musk, que nada mais é do que um George Soros da indústria tecnológica. Um cara que nunca projetou nada, nunca fez nada, e outra, é desonesto e mentiroso. Por quê? Porque ele ganha o mérito, ele recebe o mérito e não dá crédito para os caras que inventaram, que criaram as empresas que ele comprou e diz que é tudo dele. Olha o foguete do Elon Musk. Ele comprou a SpaceX. Exatamente. Ele comprou a Starlink. Ele comprou a Tesla. O Tesla foi projetado por um outro cara. É que eu, óbvio, nessa idade hoje já esqueço o nome de todo mundo, mas... eu já não tenho essa dificuldade, viu? Então, ele é um cara... E aí o cara é exaltado pela direita como um gênio, como um cara que nada mais é do que um investidor
de startups. Só sabe ganhar dinheiro, não é mais. Ele podia estar trabalhando, como o Trump fez o Aprendiz, ele podia ter feito o Shark Tank nos Estados Unidos, porque ele nada mais é do que isso. E as pessoas exaltam o cara como um defensor da liberdade, ele só sabe fazer uma coisa na vida dele, ganhar dinheiro. Ele não sabe fazer mais nada além disso. Nenhuma empresa dele é algo além de que algo que ele comprou, sufocou os verdadeiros criadores, porque veja bem, uma coisa, você sabe quem é o dono da GM? Você sabe quem é o dono da Ford? Você sabe quem é o dono da Philips? Você sabe quem é o dono da Telefunken? Da Sony. Da Mercedes? Você não sabe quem do grupo Volkswagen, que por sinal é dono da Porsche, né? O mesmo cara que faz o Gol, faz uma Cayenne. Vamos pensar bem, qual a diferença dessas grandes empresas? Que elas não têm cara. Esses caras doentes, eles querem a cara deles no negócio. Megalomaníacos. E sufocam os verdadeiros criadores, o gênio não aparece. E aí você vai descobrir, por exemplo, a cara da Mercedes é o Toto Wolff. Não, ele é só o diretor da empresa, ele depois muda. Na Ferrari é a mesma coisa. Esses grandes grupos primam pela discrição. Exato. A discrição é fundamental. Agora o tem cara os é exibicionistas. Até mesmo durante as negociações. Claro, tem os exibicionistas por aí com ele. Enquanto aqui no Brasil a gente tem dono de rede de farmácia cujo logotipo é a cara do dono. É a cara do dono. E o nome dele. E o nome dele. Mas agora Vocês sabem de que a gente está falando. Você sabe que tem uma coisa, isso está virando moda agora, porque corretor de imóveis, corretor de seguro, agora deu para colocar a foto dele. Inacreditável. Né? Como se ela fosse dar mais credibilidade ao negócio ou alguma coisa assim. Tem umas ondas nas redes sociais que acontecem, e na propaganda, e todo mundo corre atrás, aí fica todo mundo muito igual. É incrível como isso acontece. Eu acho que você sente isso na pele na televisão. É que nem podcast. Você vai em podcast hoje, que na verdade não é podcast, né? Porque podcast é só áudio. É que nem videocast, cara. É sempre a mesma coisa. Os dois caras de um lado, o convidado do outro, perguntas cretinas e respostas imbecis. É só isso que a gente vê hoje. Por isso que é a normalização da estupidez, cara. É a normalização da mediocridade, como bem disse o Rubens. Quer ver que ele vai chamar de novo o comercial? Não, daqui a pouco, ainda tem um tempinho. Passa muito rápido isso aí. Regis. Ainda tem um tempinho. Então tá bom. Eu vou fazer uma pergunta para você. Enquanto a gente estava falando aqui, eu lembrei disso. A gente lembra de bandas de rock alemãs, a gente lembra de bandas de rock italianas, a gente até lembra de... Os ingleses nem se falam, eles dominaram o rock. O americano inventou e eles deram dignidade a ele. Perfeito. Eu até lembro de algumas bandas espanholas. Eu não lembro de uma banda francesa que prestasse ou que tivesse feito sucesso fora da França, você lembra? Eu conheço algumas. Por exemplo, Lerita Mitsuko, que era aquele duo, fez um sucesso fora da França. Hoje a gente tem uma banda francesa, por exemplo, para quem gosta de metal, que é o Gojira. Fazendo um sucesso bacana. Mas é um caso japonês, né? Gojira. Porque isso é monstro do Godzilla. O Godzilla, exatamente. Mas assim, proporcionalmente falando, é muito menos relevante. Por quê? Exatamente também por isso, cara. Porque houve um declínio cultural francês absurdo. Então, assim, tudo que hoje é feito na França tem uma relevância muito menor do que teve no passado, por exemplo, quando era um negócio realmente transformador. Mas o tempinho que você queria? Você queria que... Acabou. Não, mas acabou. Bicho, meu amigo, eu não me conformo como o tempo passa rápido nesse programa. É que sabe o que é, Regis? Quando tem conteúdo, passa rápido. É incrível. Vamos para o intervalo e voltamos já. Muito bem, de volta com a opinião que recebe hoje o colega jornalista Regis Tadeu e o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. E agora nós vamos ver um VT, aquele VT que trata do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, das suas reações com relação à trama golpista, a suposta trama golpista, que envolvia inclusive a possibilidade do assassinato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, naquela ocasião, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, então
presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver o VT e todos os seus desdobramentos. Os áudios mostram conversas entre militares de alta patente indiciados, supostamente envolvidos no plano. A Polícia Federal identifica um deles. O general da reserva e ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência do governo Jair Bolsonaro, Mário Fernandes. Tá na cara que houve fraude. Não dá mais pra gente aguentar esta tá Em resposta, outro militar, que não foi identificado, diz que espera uma ação de Jair Bolsonaro. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. As conversas mostram que Fernandes mantinha contato com Bolsonaro. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas na hora, eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. E sugere uma mudança no Ministério da Defesa. E eu queria que tu reforçasse também, eu falei com o Cordeiro ontem, falei com o presidente. O cara tava pensando aqui, sugeriu o presidente até ele pensar em mudar de novo o MD. Bota de novo o João Braga Neto lá. O João Braga Neto tá indignado, ele vai ter um apoio mais efetivo. Reestrutura de novo. Ah, não, vão alegar que eu tô mudando isso para dar um golpe. Negão, qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. Então, meu amigo, partir para cima, apoio popular é o que não falta. Um oficial do Exército, também não identificado, fala em ultrapassar os limites da legalidade. Me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Olha só, não é porque o Temer disse hoje. O Temer disse hoje uma obviedade. Golpe de Estado tem que ter a participação de todas as Forças Armadas, senão não é golpe de Estado. Muito bem, está a explicação. Besta encerrando a apresentação com a besta mora. Minha Nossa Senhora. Na mão. Tudo bem. Roberto. É incrível como é que pode a besta mora falar um negócio desse, né, no final. A gente viu primeiro militares. Eu não tenho outra expressão, né? Esse é o tipo de militar bundão que se acha alguma coisa, nunca foi para uma guerra, e justamente porque não tem o que fazer, esses caras, o militar brasileiro é golpista. Desde que eles voltaram da Segunda Guerra Mundial, em que os oficiais brasileiros mostraram o quanto eles eram lixo, foram colocados com bucha de canhão. Não, e outra, nem casaco impermeável tinha, e custou uma fortuna, porque eles são corruptos. A verdade é que militar, quando quer ser corrupto, é muito mais do que o civil. Por quê? Porque a propina é maior. Você tem militares brilhantes. Eu conheço militares fantásticos nas 3 forças. A gente já teve aqui com alguns deles. Agora, não vamos começar Pazuello. Era general. O cara foi colocado no Ministério da Saúde depois de ter sido comandante de uma unidade que foi saqueada, roubada, que era o Arsenal do Rio de Janeiro, debaixo do nariz dele. Esse cara jamais poderia falar que entende logística. Esse idiota desse Mário, olha como ele fala. Quer dizer, ter feito uma academia militar e não servir para nada profissionalmente, faz dele alguém adequado para tutelar meu país. E o que é pior, tem débeis mentais que dormem na frente de quartel achando isso, que essa gente tem condição. Eles ficaram 30 anos no poder, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Exatamente. Então, não dá para acreditar. E aí o Bolsonaro vem e fala aquela bobagem, então vamos explicar para ele. Prezado besta mora, em 64 não tinha unanimidade. Tanto que vocês, militares malucos, né, aquela turma dos 2 grandes covardes, Castelo Branco e Arthur da Costa e Silva, os grandes canalhas daquele momento, prenderam um monte de militares, de generais leais e democráticos que eram contra o golpe. Golpe dado pelos mesmos oficiais que queriam fazer esse golpe em 54.
e Getúlio acabou com a festa dele se matando. São os mesmos, exatamente os mesmos, que não queriam dar posse para Juscelino. Que esses caras sempre quiseram poder. E essa turma de malucos é aquela que fala, por que a gente entregou na década de 80? Podíamos ter ficado um pouquinho mais, roubado um pouquinho mais. Tinha comandante do ENFA que construiu sítio, fazenda, lá perto de Brasília, usando caminhão do Exército, soldado do Exército, engenheiro do Exército e material do Exército. Ah, mas eles eram honestos. Eles eram honestos. Só construíram obra baratinha, preço justo, Ponte Rio-Niterói, Itaipu. Você nota, não se roubou lá. A Odebrecht nasceu no Lula. Foi fundada no governo Lula. Transamazônica. Né? A Transamazônica, que não existe até hoje. Então, é esse tipo de mentalidade que me espanta. Você ser de direita é um direito. Claro. Agora, ter essa gente como mito, porque nem para dar golpe eles servem. E é óbvio, besta mora, não há golpe unânime, existe golpe que dá certo. Não fale bobagem. O problema é que o teu, você é tão burro que não conseguiu sequer, porque você perdeu a eleição para você mesmo. Mas você é tão burro que você não conseguiu sequer organizar um golpe militar. Não, você sabe o que é o mais inacreditável? É que eu consigo ver o mesmo tipo de retardamento, tanto desses pseudo-golpistas de Araque, né, esses golpistas que parecem atores de um filme dos irmãos Marx, porque inclusive os caras são tão burros que eles produziram provas contra eles mesmos via WhatsApp. Eu vejo uma profunda ligação débil mental entre esses militares absolutamente patéticos com aquele pessoal que acampava na porta de quartel, que é outra comunidade débil mental. E quando eu falo débil mental, antes que você fique com mas não se pode falar esse termo, eu falo débil mental porque eu jamais me refiro a pessoas especiais como débil mental. Então eu posso falar. Você está entendendo? Pessoas especiais não são chamadas de débil mental. Débil mental é você, meu amigo e minha amiga, que acreditou nessa patuscada que você acampou. Você que está assistindo o programa agora, você que ficou acampado na porta do quartel marchando que nem um idiota, você estava à mercê de outros idiotas. Exatamente, idiotas, teoricamente, de alta patente. Mas assim, absolutamente uns energúmenos que não sabem absolutamente de nada e que tinham, como sempre, projetos de poder, nunca de governo. Enquanto isso, as nossas fronteiras continuam passa de tudo nas nossas fronteiras terrestres, aéreas, aquáticas, contrabando de armas, contrabando de drogas, ou seja, tráfico de drogas, sem que haja qualquer ação concreta do governo e das Forças Armadas que deveriam, por uma questão até de segurança nacional, cuidar das nossas fronteiras. E não fazem. Adivinha quem vende armas para os criminosos lá do Rio de Janeiro? Pensem pouco. Vocês vão saber quem é. E outra, lamentavelmente, o Exército Brasileiro hoje é completamente ocioso, virou um monte de gente que fica pintando calçada de branco. Limpando a viatura. Exatamente. A gente fala muito é que a gente se acha o exemplo do mundo. Às vezes a organização dos Estados, e eu acho que eles são, nesse ponto eles são perfeitos. Eles têm as forças de defesa, ou seja, as forças armadas americanas. O Exército, a Força Aérea, que é dividida em dois grandes comandos, um para defesa do espaço aéreo e o outro de ataque, que é o Comando Estratégico Aéreo, e a Marinha, que se divide em duas. A esquadra, eles têm o alto comando da esquadra e tem os fuzileiros navais, que tem uma estrutura de aglutinar tudo que as outras têm. Os fuzileiros navais americanos têm uma característica, ele tem uma parte dele, uma tropa que reflete o que é o exército, é a mesma atuação deles, e a segunda, que é a da Força Naval. A aviação naval americana é feita pelos fuzileiros, não é feita pela Marinha, pela esquadra. Exato. Mas tem os detalhes. As Forças Armadas americanas não podem atuar no território americano. Isso vem dessa parte de controle interno, de freio e peso e contrapeso que eles têm,
por serem uma federação pura, as Forças Armadas não podem atuar lá. Então o que eles fizeram? Criaram a Guarda Costeira. Tem a Guarda Nacional. Criaram as Guardas Nacionais, que são sim. estaduais. Exatamente. Criaram a Guarda Costeira, criaram Polícia de Fronteira, criaram... Por que eles têm tantas polícias, tantas agências? Justamente para quê? Para evitar que você use as Forças Armadas para sobrepujar a autonomia dos estados. Sim. O Brasil podia adotar isso, embora a gente não tenha esse tipo de federação, por exemplo, se alguém já viu a Marinha fiscalizando lancha e tal, vê que não tem o menor tato, não sabem fazer a coisa, e não serve para nada, porque a gente vê o contrabando rolando solto, tudo fazendo, senão que eles são incompetentes. Criar uma guarda costeira com caráter policial, de fiscalização, equipamentos rápidos e um treinamento adequado, seria muito mais eficiente para nós. Isso para todas as armas, né? E eu conheci um general, um cara sensacional, e ele foi comandante na fronteira com a Bolívia. E ele falava para mim, o Exército não tem condição de atuar na fronteira, porque não é do treinamento dele fazer patrulhamento desse tipo. Nós tínhamos que ter uma polícia de fronteira. Ou seja, chegou a hora do Brasil começar a pensar de ter um efetivo militar menor e um efetivo maior em organizações ou unidades que façam a fiscalização adequada e serem treinadas para isso com poder policial. Infelizmente, a gente tem um bando de generais desocupados, oficiais desocupados que ficam pensando em golpe, chamando o presidente da República de vagabundo. Usando pijama camuflado. E a gente não consegue fazer com que a coisa funcione. O Chico foi brilhante. Entra arma, contrabando, droga, e os caras acham que são os tais. Não consegue cumprir sequer seu papel. Muito bem, vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida, Regis. Mas tem mais um bloco, Regis. Voltamos já. Muito bem, de volta com a Opinião Litoral e agora vamos para o último bloco do programa de hoje, que recebe o colega jornalista Regis Tadeu e o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Vamos ver agora um VT que trata das eleições recentes no Uruguai. Vamos ver. A apuração oficial ainda nem havia terminado quando os apoiadores da Frente Ampla tomaram as ruas de Montevidéu em uma grande festa. Yamandu Orsi obteve 49% dos votos contra 45% do candidato governista de centro-direita, Álvaro Delgado, que reconheceu a derrota e cumprimentou o adversário. No discurso da vitória, o presidente eleito, que vai assumir só em março, disse que começará logo a trabalhar pela construção de um Uruguai onde ninguém se sinta deixado para trás. Donde nadie se sienta relegado. Em sua rede social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou o povo uruguaio pelas eleições democráticas e pacíficas, o presidente eleito e o amigo Pepe Mujica, ex-presidente do país. Professor de História, Orsi foi governador de Canelones, o segundo maior departamento-estado do país, e segue os passos do mentor Mujica. O ex-presidente, aos 89 anos e em tratamento contra um câncer, foi um dos primeiros a chegar às urnas para depositar o voto. Mujica declarou que, apesar de pequeno, o Uruguai conquistou o reconhecimento de ser um país estável e respeitar as instituições, algo que, segundo ele, não é pouca coisa numa América Latina pobre e maltratada. Muito bem. E, além do mais, Regis, uma transição civilizada. Eu vou dizer uma coisa para você. Em alto nível, né? Nada dessa coisa menor, dessa intolerância que se vê por aí. Olha, eu vou falar uma coisa para você, vai deixar muito brasileiro indignado, mas também estou um pouco me lixando. Cara, o Uruguai dá um banho no Brasil, em termos culturais, absurdo. Absurdo. Mesmo sendo um país pequeno, proporcionalmente falando, o Uruguai dá um banho cultural no Brasil. E isso também se reflete hoje. Não fiquem achando, agora a esquerda está no poder do Uruguai. Não, nada disso. O que a gente acabou de falar no começo do programa. O discurso pré-eleitoral é um. Quando você se confronta com a realidade e outra. E a realidade que eu estou falando é a realidade no mercado. É outra.
Agora, eu torço, sinceramente, independente se é de esquerda, se é de centro, se é de direita, se é de lateral, médio volante. Eu sou da época do médio volante e meio armador. Quando você jogava futebol. Não, jogava futebol. O esquema era 4-2-4. Não tinha de 3-5. Então, o que a gente realmente quer dos governantes é que eles propiciem, independente da linha de pensamento, que eles propiciem vida digna claro, para as pessoas. Claro. Isso é o mínimo que a gente quer. E não é só no Uruguai, é aqui no Brasil também. Claro. Tá entendendo? Vida digna. Enquanto os governos não conseguirem estabelecer um padrão de dignidade para a sua sociedade, vai ser discurso vazio o tempo inteiro. Tomara que o Uruguai, que culturalmente falando é muito superior ao Brasil, mesmo sendo do tamanho aqui da Zona Leste, estou exagerando, claro, né? Tomara que o Uruguai seja realmente culturalmente, continue culturalmente muito acima da média e que o cidadão tenha vida digna. Coisa que aqui no Brasil a gente não tem. Roberto. Eu tenho uma visão um pouquinho mais crítica do Uruguai. Do Uruguai e do Paraguai. São dois... na América do Sul, foram duas independências praticamente... o Paraguai nem tanto. O Paraguai foi muito mais vítima de uma guerra genocida movida por Brasil, Argentina e Uruguai contra ele. Mas o Uruguai era colônia portuguesa, não era colônia espanhola. Na verdade, foi fruto de um acordo, porque eles falavam espanhol lá, a Espanha começou a colonização, mas depois Portugal tomou conta. Por isso que você vê que nos livros de história, o Uruguai se livra do Brasil, se torna independente do Brasil com apoio da Argentina. Mas, na verdade, nos livros uruguaios você não vê uma menção ao Brasil. O Uruguai se livrou da coroa portuguesa. Por quê? Foi a época da nossa independência. O Brasil não tinha nada ainda. Sim. Ele mesmo estava lutando. Isso ainda era reflexo do Tratado de Tordesilhas. Exatamente. Então, não. O sul do Brasil teve uma forte influência de grupos religiosos jesuítas, e eles invadiram o Uruguai. Que, na verdade, era uma terra que a Espanha não tomava muito conta. Ela queria a Argentina, por causa do território e tal. A Argentina não queria. A Argentina, na verdade, queria invadir o Uruguai. Mas ela percebeu que aí ela não teria como lutar, porque o Brasil iria para cima. E aí o próprio uruguaio ia se defender também. Né? Vou sair de um para o outro. Então o que a Argentina fez muito espertamente? Falou, não, eu vou manter esse aqui como meu títere, mas eu vou falar que ele vai ser independente. Só que o Uruguai enganou todo mundo e ficou independente mesmo. É um país com 5 milhões de habitantes. Não acho que eles tratam a gente bem como turistas, mas não gostam do brasileiro, porque o brasileiro tem uma participação muito forte na economia, justamente porque eles têm uma população muito pequena. Os brasileiros invadiram a produção rural uruguaia. É praticamente só brasileiros que criam gado lá, que plantam. Gaúchos. Os gaúchos. Mas eles têm uma proximidade com a gente, por quê? Porque a outra opção é ter proximidade com a Argentina. Então é muito mais uma escolha de um parceiro menos pior. É por isso, Chico, que o uruguaio trata bem o brasileiro e gosta do Brasil e tem uma relação política muito mais efetiva e intensa do que a Argentina. Porque é justamente essa opção que eles não querem. E a Argentina se deu mal, porque ela achou que tornava o Uruguai independente para, no final das contas, anexá-lo. Isso não aconteceu. O Paraguai não, o Paraguai foi destroçado. Só que o problema é que não se recuperou nunca mais. E aí, pode parecer absurdo que eu vou falar, alguns historiadores, eu já vi isso em algumas vezes, o grande erro foi não ter se cumprido o que a Tríplice Aliança queria até o fim, que era acabar com o Paraguai e dar uma parte do território para cada um. O problema é que como o Uruguai não faz fronteira, ia ficar sem. Sim. Mas se faria compensação. E não quiseram fazer isso. Deixaram um país arrasado, que até hoje não se recuperou, tem uma população masculina infinitamente menor que a feminina, justamente por causa disso, não se recuperou ainda do que aconteceu no século XIX. Agora, a gente não aprende com isso. O Uruguai passou por uma ditadura sanguinária, no mesmo momento que a Argentina e Brasil. Sim. E foi muita gente só fala da ditadura argentina, porque a Argentina é maior. Mas a ditadura uruguaia também foi, e era de um homem só. E tinha Operação Condor. Fazia parte da Operação Condor, e era um cara extremamente violento, e o Uruguai sofreu muito mais do que a Argentina e Brasil para se livrar
do governo Stroessner. Só que aí entra a vantagem que as nossas ditaduras, Brasil e Argentina, tinham em relação à ditadura uruguaia. Quando ele morreu, quando ele se enfraqueceu pessoalmente, ele dançou. Nas outras, o que é que eles faziam? Sucediam os militares. Sucessores teoricamente democráticos. Exato, para que desse Eleitos. O Brasil passou por isso. Chega o Geisel com uma postura completamente diferente dos antecessores. Sim. E que, inclusive, foi muito inteligente, porque sentiu que vinha um golpe dentro do golpe e ele anulou o golpe. Mas o Geisel tinha uma postura completamente diferente. Não tinha alinhamento automático com os Estados Unidos, participou ativamente da Organização dos Países Não Alinhados, que foi a semente do BRICS. Notem isso. E o Geisel. E o Geisel, com aquela cara, inclusive, de ditador, super coisa. O Geisel foi quem peitou os militares de extrema-direita dentro do Brasil para iniciar o processo de abertura política que aconteceu bem, anos depois. No segundo exército. O próprio processo de anistia. Quando mataram o Vladimir Herzog, ele determinou a investigação e afastou o comandante. Que era o Edinardo Dávila Mello, que era o comandante do 2º Exército, que foi substituído pelo Guilhermando Gomes Monteiro, que aí apaziguou, enfim, e houve uma situação bem melhor naquela época. E dizem que foi a partir daí a tortura começou a diminuir em relação, justamente porque se dava mais em São Paulo por conta daquele canalha, que eu não sei como é que pode ser, dois canalhas, né? Eram dois canalhas grandes, né? Fleury, Paranhos Fleury, o delegado, e o Erasmo Dias. Dois canalhas que estão no inferno, certamente, que tinham problemas sexuais graves, porque só um cara que tem raiva de mulher faz o que eles faziam, de torturar mulheres. Eu acho que foi justamente aí que começa a diminuir o poder desses caras. Exatamente. E a ditadura começa a dar os sinais do que era esvaziado que ia acontecer. E depois resultou na anistia, tida com ampla, geral e restrita naquela época, né? E eu não tenho dúvida que, inclusive, isso só aconteceu porque o Geisel peitou esses caras de linha dura. Não, e ele, quando exonerou o general Edinardo Dávila Mello também, e nomeou o Guilhermando Gomes Monteiro. Que o Silvio Frota, inclusive, tentou dar um golpe também. Ele ficou sabendo antes. Exatamente. E quem era o comandante, o chefe da ABIN, que fez com que o Geisel tivesse sempre um passo à frente desses caras? Figueiredo. E foi a razão do Figueiredo ter sido escolhido, mesmo não tendo o menor perfil para ser político. E vocação nenhuma. Mas foi por isso. O Figueiredo, pouca gente era leal ao Geisel. E foi fundamental para evitar o contragolpe, porque ele colocou para o Geisel, ele manteve o Geisel informado de todos os passos da direita radical do Exército. E continuou no governo dele. Exatamente. Você está entendendo? Porque o Figueiredo não tinha o menor traquejo, zero. Assim, o cara era um brucutu, mas de bobo ele não tinha nada. Porque exatamente como o Roberto relembrou. Foi o Figueiredo que manteve o Geisel, exatamente isso, sempre um passo à frente da chamada linha dura do Exército. Então, assim, você, meu amigo, quando você vê foto do Geisel, com aquela cara de carrancudo, aquele rinoceronte de óculos escuros, saiba que ele foi quem impediu um outro golpe no Brasil e, de uma certa forma, mesmo que timidamente, iniciou o processo de abertura. E é engraçado como as pessoas têm simpatia pelo Castelo Branco, dizendo que ele foi vítima, que mandaram matar. Castelo Branco foi um dos maiores safados, canários e covardes que esse país teve. E ele concordou, ele deu o golpe, não foi essa de ele... Olha o Geisel. Não é realmente um dos... Simpático, não transborda uma energia diplomática, vamos dizer assim, mas foi ele. Por isso que eu falo, meu amigo, minha amiga, não se engane pelas aparências, viu? Muito bem, Regis, olha... Você sabe, não é possível. Mas você vai dizer que o programa acabou? Acabou. Não é possível, não. Meu amigo e minha amiga, você que está em casa, que fica indignado quando esse programa passa rápido, protesta aqui. Protesta aqui. Não é possível o negócio desse. Tá bom, Regis Tadeu, nosso convidado de hoje, Roberto Mohamed, também nosso comentarista. Muito obrigado a ambos, e especialmente a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. E leiam livros. É isso aí.